O dia parecia ter virado o avesso longamente antes de eu abrir a porta do carro e decidir seguir até a casa da nora. Não era apenas curiosidade miúda, nem zelo de esposa ou sogra. Era uma necessidade lenta e pesada, como se meu corpo inteiro tivesse decidido conversar comigo sobre algo que meu orgulho tentava manter guardado, atrás de portas fechadas. O motor respondeu com um ronco quase cansado, e o bairro, que sempre parece menos vivo nas horas que seguem o teste da noite, recebeu meu silêncio como se fosse um visitante indesejado que finalmente encontrara abrigo. A estrada pulava entre sombras de árvores que pareciam contêineres de segredos, cada tronco recortado contra o céu cinza como uma testemunha muda de algo que eu ainda não ousava nomear. Eu conhecia cada curva daquele trajeto como quem conhece a própria respiração. O trecho em que o asfalto fedia a óleo das caminhonetes velhas, o carreirinho que levava até o último beco onde as lojas fechavam ainda prestes a sonhar com amanhã. Aquilo que me trazia até a casa da nora não era exatamente uma resposta, era uma pergunta com a minha assinatura no itálico. Eu precisava confirmar, com meus olhos que não aceitavam contradizer o peso do que eu temia, que o que eu suspeitava não era apenas uma lembrança que minha mente teima em transformar em monstros de papel. Ao chegar perto da vizinhança, o ar ficou mais denso, carregando o cheiro de chuva que nunca cai porque a chuva parece ter morrido de cansaço. A luz do fim de tarde ainda brincava nos bicos das telhas, mas tudo parecia ensaiar uma pausa longa, como se o mundo estivesse esperando que alguém dissesse algo que pudesse justificar o silêncio que viria depois. Eu não ouvi passos, não ouvi vozes, apenas o suave sussurro da minha própria respiração se desdobrando no vidro da janela do carro. Estacionei a certa distância, o suficiente para que ninguém me percebesse, o suficiente para que eu pudesse observar sem ser notada. Uma contradição que, caso alguém perguntasse, eu diria ser apenas prudência. A casa da nora exalava uma calma que costumava esconder o que não cabia no peito. As cortinas, naquela hora de transição entre o dia que ainda não quer partir e a noite que ainda não chega para ficar, estavam semiabertas, permitindo que uma linha de luz traçasse o carpete na tonalidade de caramelo gasto. Era uma casa que conhecia meus silêncios tão bem quanto eu conhecia o peso de uma lágrima que não se permite cair. O portão rangeu discretamente quando alguém o tocou, e eu quase me arrependi de ter vindo, quase achei que era uma consequência de uma curiosidade que eu deveria ter mantido trancada. Mas as coisas, como costumam fazer, só começam a se revelar quando a gente decide encarar o que não quer ver. Eu desci do carro com o cuidado de quem pisa sobre vidro molhado, ainda que o pavimento estivesse seco, porque o mundo inteiro parecia coberto por uma película invisível que amplifica cada som, cada respiração, cada batida do meu próprio coração. Caminhei pela calçada, mantendo-me próximo da linha de grama que separa o mundo daquilo que apenas parece existir atrás das cortinas das casas vizinhas. O meu objetivo era simples: observar sem aparecer, olhar sem ser visto, como quem tenta confirmar uma suspeita que nasceu tão devagar que não houve tempo para que alguém perguntasse o que fazia ali. A janela da sala, virada para a varanda, era o meu primeiro ponto de observação. Eu sabia que ali, naquele trecho de vidro sujo pela poeira do tempo, poderia ser possível o primeiro vislumbre sem romper o que não deveria ser visto. A janela tinha aquele tom rumoroso, que quase parece uma orelha que ouve tudo sem consentir em ouvir direito. Estiquei o pescoço, mantive a respiração contida e tentei enxergar o que o mundo ali embaixo teimava em não me mostrar. O vidro, com a camada de fuligem de meses, era o filtro entre o que eu temia achar e o que eu precisava confirmar para, enfim, respirar de novo, sem culpa no peito. Antes de chegar à beirada da passagem entre a capela do jardim e a sala iluminada, eu já ouvia em meus ouvidos o que não se pode ouvir a pleno som quando se está tão perto. O ranger do piso de madeira que cedia sob o peso de passos que não deveriam estar ali, o suspiro curto de alguém que tenta segurar a própria voz, o zumbido único de uma geladeira que não funciona no ritmo da casa. Nada disso, porém, limpava a minha necessidade de ver com meus próprios olhos o que se passava na porta da nora, o que, de alguma forma, havia se tornado a fronteira entre a minha paz e o meu destruidor. E então, por fim,
decidi olhar pela fresta do lado esquerdo da janela, a parte menos visível da sala, exatamente onde o enquadramento da vida doméstica parece mais frágil, a tela onde as conversas mais doloridas costumam acontecer sem que ninguém perceba. O vidro embaçado não denunciava muito, apenas sugeria, como um véu que se recusa a se erguer, que alguém havia ficado ali por horas, ou minutos, ou segundos que não consigo separar na minha memória, que já se prepara para virar outra coisa. A minha própria respiração tornou-se estranha, entrecortada, cada fio de ar que entrava me lembrando que eu não deveria estar ali, que eu deveria ter ido embora antes de qualquer coisa que pudesse confirmar o que eu temia, ou pior, que pudesse permitir que essa confirmação fosse verdadeira. E então, o vislumbre, ou o que eu suponho ter visto, porque a minha mente ainda renegava a possibilidade de tal visão ser real, surgiu como um sussurro que se transforma em trovão dentro do peito. Do outro lado do vidro, entre as sombras que dançavam com a pouca luz, um conjunto de formas que eu reconhecia sem querer reconhecer apareceu por uma fração de segundo que pareceu durar uma eternidade. Não era o que eu esperava. Não era o que eu prevenira com todas as palavras que aprendi a dizer para me convencer de que aquilo não me atingiria. Era a presença de alguém que não deveria estar ali, ou que não deveria estar ali com aquele desenho na pele do que os olhos apenas imaginam quando a verdade já bate à porta. O que quer que estivesse acontecendo, estava acontecendo ali, naquela casa que não era a minha, naquela varanda que não era a minha varanda. Eu não pude distinguir, de tão rápido que tudo se movia no interior da sala, quem eram as pessoas. Apenas sombras que se moviam com a lentidão de quem sabe que está sendo observado pela pessoa errada. Não havia necessidade de ruídos altos para comunicar a gravidade da cena. O silêncio já falava por si. O que eu vi, ou o que eu imaginava ter visto, me atravessou como uma lâmina fria, um corpo que não era o meu marido, mas que carregava o peso dele na forma de gestos e de um jeito de respirar que me era inconfundivelmente familiar, uma voz que ele jamais usaria ali, escondida, contida, quase sibilada, e ao lado, outra figura que não era minha sogra nem minha cunhada, mas cuja presença ali parecia ter sido escrita nas paredes antes de eu chegar. Não havia como confirmar de forma segura aquilo que meus olhos registraram com velocidade de flash e depois tentaram apagar com uma desculpa estelar. Foi apenas o reflexo, foi apenas a luz que não era suficiente, foi apenas a minha imaginação que me traiu. E mesmo nesse instante de conflito entre o que eu desejava ver e o que meu coração disse que não podia suportar, uma coisa ficou clara. O que quer que estivesse acontecendo ali não era apenas sobre envolvimento proibido, nem sobre a vida conjugal de um casal que eu conhecia bem o suficiente para saber onde mexeram as vontades. Era sobre a linha que eu, inconscientemente, sempre mantive entre o que era da minha família e o que era do mundo de cada um, entre o que era meu e o que era deles, entre a paz de quem não quer ver e a verdade que jamais se oferece de mãos abertas. Aproximar-me não era mais uma opção, era uma necessidade que se transformava em culpa, em responsabilidade, em uma espécie de juramento silencioso que eu assinei sem querer, apenas por ter ficado ali, olhando pelo vidro embaçado, tentando distinguir entre o que é real e o que é apenas um reflexo de minhas próprias inseguranças. Quando finalmente afundei o rosto na mão, esperando que o mundo inteiro desvanecesse, a imagem permaneceu ali, gravada na retina, como uma ética distorcida que não se pode recusar. E a pergunta que ficou gravada na minha garganta não era sobre o que eu tinha visto, mas sobre o que eu seria capaz de fazer com aquilo que eu sabia agora, escondido entre palmas frias, respirações rápidas e o farfalhar de uma cortina que não queria deixar escapar o que ainda não deveria ser dito em voz alta. Não era apenas uma noite de curiosidade que me havia chamado a atenção para aquela casa. Era uma fronteira que eu, de uma vez só, reconheci como rompida, uma linha que não poderia, mais uma vez, ser traçada com a mesma suavidade com que se traçam contos que terminam bem. Eu fiquei ali, imóveis por alguns segundos que pesavam como pedras, até que o som distante de uma porta ao longe, na casa, se tornou um lembrete de que o mundo lá dentro não esperaria que eu tivesse o direito de interferir, não ainda.
Voltei devagar para o meu carro, cada passo ecoando no interior da minha cabeça como um anúncio de que aquilo que eu vira não era apenas uma sombra empoeirada, mas uma certeza modificada pela distância entre o que eu saboreava como memória favorita e o que eu temia como verdade, capaz de me destruir por inteiro. E quando o motor voltou a ronronar sob minhas costelas, a cidade pareceu se recusar a me acompanhar. O caminho de volta foi um corredor de perguntas sem resposta, de memórias que se agarravam aos cantos da minha visão, de uma verdade que ousava se vestir com sinais de desespero, sem deixar claro o que realmente era, além de uma dor que não deixaria a minha boca sem palavras por muito tempo. Eu expirei, contei até 3. Tentei dizer para mim mesma que a vida é simples, que as pessoas cometem equívocos, que as coisas podem mudar amanhã. Mas a memória daquelas janelas embaçadas, daquele momento em que o mundo pareceu congelar em uma foto sem fim, continuava a me visitar como um visitante indesejado que não sabe o horário certo de ir embora. Agora, tudo o que sei com certeza é que aquele instante me roubou a capacidade de fingir que há apenas uma maneira de as coisas acontecerem. Que aquela casa, aquela porta, aquele carro não pertencem mais ao que eu imaginava que fosse. Pertencem a um segredo que eu não estava preparada para carregar, mas que, uma vez visto, não pode ser devolvido ao silêncio. E ali, na quietude do meu interior, a minha decisão começou a nascer. Não uma decisão sobre o que fazer a partir de agora, mas uma decisão sobre como permanecer inteira enquanto o mundo, aos poucos, começa a me pedir para escolher um lado. O que eu vi não me dá paz, não me dá descanso. Ele me pede que eu continue olhando, que eu não desista de entender, que eu não permita que a distância entre o que é público e o que é privado me traia de novo. E, acima de tudo, ele me diz que ainda não acabou. Não mesmo. O retorno para casa parecia mais longo do que o trajeto até a nora. O motor, cansado, sussurrava uma música antiga que eu não reconhecia como música de conforto. Era mais parecido com um lamento antigo que a casa inteira carregava sem saber como soltar. Eu não sabia ainda onde realmente me encaixava naquele quebra-cabeça que se formava só com o meu olhar pela fresta da janela, mas já sentia que o mundo inteiro tinha ficado menor, mais próximo, mais perigoso. O vidro embaçado da minha memória não tinha conserto. Cada detalhe que eu tentava desfazer voltava com uma nitidez que doía. A cidade ao meu redor continuava com a sua respiração de tarde que não termina, como se cada lâmpada de poste fosse um olho que vigia sem querer dizer nada. Eu dirigi sem pressa, como se a minha cautela pudesse impedir que as palavras que eu não queria ouvir saíssem dos meus lábios, como se a própria inércia pudesse manter o segredo inteiro dentro de mim. As ruas pareciam conhecê-la, a culpa, aquela coisa que escura o peito sem pedir licença. Cada esquina trazia um mapa de possibilidades. Cada semáforo era uma decisão que eu não tinha coragem de tomar naquele momento. No silêncio do interior do carro, a voz da minha sogra, o riso da nora, o jeito do meu esposo de encarar a vida. Tudo isso começou a me parecer menos pessoas e mais pistas. Eu me peguei pensando se a curiosidade que me levou até ali não era, na verdade, uma forma insistente de me confirmar que ainda era possível manter o mundo inteiro sob controle, que eu ainda podia separar o que era da minha família do que era do resto da humanidade, como se uma separação assim fosse uma lei que eu poderia cumprir sozinha. Mas a cada minuto, a distância entre o que eu sabia com os olhos e o que eu aceitava com o coração ficava menor. E o peso dessa aproximação começava a apertar a minha garganta. Cheguei a casa sem encontrar o meu marido no corredor, sem ouvir a voz dele na sala, sem ver a sombra que antes me pareceu tão familiar na janela. A casa parecia vazia de almas, ainda que houvesse sinais de vida. Uma xícara de chá no aparador, marcas de sapato no tapete, a geladeira que parecia respirar mais alto quando eu passava pela cozinha. O silêncio, que outrora era minha cúmplice, agora pesava como uma parede que não se movia. Eu tentei dormir, ou pelo menos fingir que o corpo poderia descansar quando a mente não parava de girar, avaliando cada hipótese, cada cenário em que a verdade poderia ser anunciada. Passei a noite olhando para o teto, contando as placas de madeira que compõem o forro, como se cada uma delas pudesse me dizer o que fazer a seguir.
Minha cabeça repetia incessantemente a imagem do vidro embaçado, o jorro de sombras do outro lado, o jeito da respiração que não era dele, o modo como a mão da outra figura se aproximava do rosto dele com uma intimidade que meu instinto reconhecia como perigosa. Não era apenas uma curiosidade, era uma fratura que se estendia pelo meu corpo inteiro, uma linha invisível que, se cruzada, não voltaria a ser segura. Eu não sabia se aquilo que eu tinha visto era real, se o que eu imaginava era apenas o reflexo de uma insegurança antiga que se recusava a morrer, ou se era uma verdade pronta para me esmagar sob o peso da própria evidência. Os sons da casa à noite pareciam ganhar um novo significado. O ranger do piso, antes apenas um incômodo, agora parecia uma câmera lenta, apontando para o meu medo. O zumbido da geladeira, que antes era apenas um ruído de fundo, tornou-se uma testemunha invisível de algo que eu temia não conseguir esconder. E, no entanto, havia uma coisa que me dizia para não ceder ao desespero: a memória de quem eu era antes de ter visto, a promessa de que ainda havia uma linha entre cuidado e crueldade, entre lealdade e traição. Eu não queria transformar aquilo em uma arma contra alguém, nem contra o meu marido, nem contra a nora, nem contra a minha própria imagem de si mesma. Mas também não era possível negar que o meu mundo havia sido recolocado para sempre no eixo de uma verdade que não cabia mais dentro de mim. Ao amanhecer, ainda cansada, comecei a registrar tudo o que podia em um caderno simples que eu tinha enfiado na bolsa na manhã anterior, como se pudesse transformar o peso daquilo tudo em palavras seguras, em uma espécie de mapa que me mostrasse o caminho sem que eu precisasse tocar em nada que pudesse quebrar. Anotei detalhes que pareciam inúteis à primeira vista. O jeito como a cortina da sala tremia com o vento da manhã, o tom de cinza das nuvens, a maneira como a madeira do piso estalava um pouco quando alguém passava pela sala, a distância entre o sofá e a poltrona, onde as únicas vozes que me importavam eram as minhas próprias. Em cada linha, eu tentava dar espaço à dúvida sem permitir que ela fechasse a porta da minha sanidade. Eu precisava entender o que eu via, mas também precisava entender quem eu ainda era, mesmo que a verdade viesse para exigir um preço alto. Foi nesse momento de silêncio forçado que uma voz, que eu reconheci como a dela sem que ninguém tivesse falado em voz alta, apareceu como um sussurro frio na borda da minha consciência. A possibilidade de que eu, ao investigar, tivesse começado a destruir aquilo que estava mais precioso para mim. A minha própria imagem de uma família que eu sempre protegi, a ideia de que o que eu considerava legal, honesto, aceitável, poderia não suportar o peso de uma verdade tão perturbadora. E ainda assim, o impulso de não deixar a coisa escorrer pelas minhas mãos, de não permitir que tudo se dissolvesse sem uma explicação, permaneceu firme, não como uma justificativa, mas como uma necessidade difícil de respirar. Agora, com a cabeça ainda pesada, eu sabia que aquele não seria o fim, nem o começo, mas apenas mais um momento de uma história que não sabe onde termina. Eu precisava decidir sim, mas não agora. Não sem ouvir o que o meu corpo ainda insistia em sussurrar para mim toda vez que eu fechava os olhos. E enquanto o dia clareava, uma pergunta acelerava dentro de mim, sem pedir licença. Quem eu serei quando a verdade vier, não só para os outros, mas para mim mesma? E, acima de tudo, que preço estou disposta a pagar para manter a integridade daquilo que ainda me define, mesmo quando o mundo inteiro parece desabar ao meu redor? A manhã nasceu sem pressa, como se o tempo inteiro tivesse decidido se esconder atrás de cortinas que ainda não tinham sido abertas. O café amarga na xícara e o vapor sobe em pequenas traças de inocência que me fazem lembrar que hoje tudo pode mudar com uma simples pergunta. Também me lembro de como a casa ficou quieta quando voltei, daquele silêncio que não sabe se é sombra ou testemunha. Ele se instala no peito como uma gaveta que se abre e deixa escapar o peso de milhares de pequenos gestos que não cabem mais dentro de mim. O dia parecia prometer uma rotina que não me pertence mais, uma rotina que eu ainda tentava, por educação, fingir que aceito. Eu mergulhei no caderno que trouxe na bolsa, o caderno que já havia abraçado minha culpa na noite anterior, com a delicadeza de quem sabe que cada linha pode ser uma ponte que eu precise atravessar. Escrevi sem pressa,
detalhes do quarto, do silêncio, da distância entre o que eu sabia pela visão e o que eu ainda decidia acreditar. Registrei, em letras que às vezes escorregavam pela ponta da caneta, a briga entre a curiosidade e a necessidade de preservar o que ainda me sustentava como família. Não era apenas o medo do que poderia estar lá dentro da casa da nora. Era o medo de que, se eu aproximasse demais, eu me torcesse inteira, como uma figura que perde o próprio contorno quando o segredo se revela. O mundo lá fora continuava a respirar. Um pássaro bateu as asas na árvore da frente. O poste de luz piscou de maneira irregular, como se pedisse atenção para um segredo que ninguém queria ouvir. Eu passei as mãos pelos cabelos, tentei organizar meus pensamentos e percebi que, pela primeira vez desde aquele minuto congelado pela fresta da janela, a culpa não era apenas pelaquilo que eu poderia ter visto, era pela forma como eu estaria disposta a viver com as consequências. A minha vida, o meu casamento, a ideia de lealdade que sempre tive, tudo parecia se partir em várias possibilidades, como um vidro que, mesmo inteiro, carrega traços invisíveis que só aparecem sob pressão de um toque. Às vezes, a lembrança da imagem do vidro embaçado retornava como uma lembrança de que a verdade não precisa gritar para ser sentida. Ela chega como um sussurro que não sabe se pode ser ouvido sem romper quem nós somos. E naquela manhã, eu me peguei pensando em perguntas que não queria fazer em voz alta. O que eu faria se aquilo que vi não fosse uma ilusão? Como eu escolheria ficar inteira sem transformar a dor em uma arma contra alguém que eu ainda amava, ou que de alguma forma ainda me amava à sua maneira? A resposta não apareceu em voz alta, mas a dúvida se instalou, firme, como se tivesse encontrado um lugar seguro para morder. A edição do dia trouxe pequenos detalhes que poderiam passar despercebidos a quem não quisesse enxergar. O ferro da chaleira que rangia de leve quando a água fervia, o relógio de parede que marcava cada minuto como se fosse uma batida de tambor, o barulho do aspirador vindo do porão como um lembrete de que a casa, apesar de vazia de gente, ainda guarda sinais de atividades que não me pertencem mais por completo. Eu, porém, continuei a escrever, porque as palavras, mesmo ásperas, pareciam capazes de criar uma distância entre o que eu precisava entender e o que eu poderia dizer em voz alta sem ferir quem ainda não entendia o que eu tinha visto. No meio da tarde, uma memória insistente veio me visitar sem convite. A sensação de estar observando a vida de alguém sem que essa pessoa soubesse que eu observava. Não era culpa apenas pela curiosidade, era a percepção de que o meu corpo, cansado de segurar segredos, ainda tentava manter um mecanismo de proteção ao redor de uma verdade que poderia, de repente, tornar tudo ainda mais complexo. A culpa não aquela que vem do erro cometido, mas aquela que nasce do peso de saber que a verdade, quando revelada, não pode simplesmente ser calada novamente. E foi nesse peso que eu percebi que precisava escolher entre proteger o que resta de uma imagem ideal ou deixar que a verdade, vagarosa, implacável, desfechando como uma flecha que não admite recuo, me guiasse. Ao lado da mesa, a foto antiga da família, que sempre esteve ali como um lembrete de que tudo já foi simples, pareceu ganhar novas linhas. Não era apenas o retrato de sorrisos que não voltavam. Era a evidência de que, antes de qualquer coisa, eu era alguém que carregava a memória de uma promessa de integridade. E ainda assim, o desejo de manter esse ideal inteiro, intacto, não parecia tão inocente quanto antes. O conflito entre quem eu era e quem o mundo me pedia que fosse crescia, de forma lenta, em cada respiração, em cada gesto que eu precisava fazer para manter as aparências. O preço não era apenas de revelar ou não revelar, era de distinguir onde terminava a minha responsabilidade para com a minha própria paz, onde começava a minha responsabilidade com aquela que eu amava tanto que temia ferir sem querer. Anoiteceu com o mesmo ritmo pesado de quem carrega uma coisa que não cabe mais dentro do peito. O telefone advertiu com um toque curto, um sussurro digital que não dizia nada, e eu me findei em mais uma rodada de perguntas sem respostas. O que eu faria com aquilo que estava crescendo dentro de mim como uma certeza silenciosa?
Caminharia até a nora com a minha dúvida ou buscaria uma conversa direta com meu marido, olhando nos olhos dele e tentando ouvir uma explicação que pudesse apagar o brilho perigoso de uma imagem que eu não escolhera ter visto? A distância entre eu e o que eu sabia se alongava a cada minuto como um corredor infinito, e eu sabia que, se não escolhesse, o mundo ao meu redor escolheria por mim. Quando finalmente fechei o caderno, a cabeça pesava menos pela urgência de transformar tudo em palavras perfeitas e mais pela necessidade de manter a vida em pé, ainda que com as peças tortas. E foi justamente nesse instante que o silêncio externo ganhou uma nota diferente. Alguém poderia estar chegando pela porta lateral da casa da nora? Não era apenas uma possibilidade, mas uma hipótese que começou a dançar na mente como uma dúvida que não quer morrer. O ruído de uma chave na fechadura, um leve rangido de madeira, o som distante de uma conversa que não deveria estar ocorrendo ali, tudo isso pareceu se agrupar, formando uma pergunta que eu ainda não tinha coragem de articular em voz alta. Eu respirei fundo, começando a planejar o que viria a seguir, não para resolver tudo de uma vez, mas para manter o equilíbrio entre a curiosidade que me consome e a responsabilidade de não esmagar ninguém com o peso do que eu poderia saber. E, enquanto o escuro da noite descia, com ele descia também a certeza de que a história ainda não terminou, que o desfecho não está escrito e que cada decisão é uma ponte que eu ainda preciso atravessar, sem quebrar a minha própria imagem no processo. Eu fechei os olhos por um momento, ouvi o silêncio me cercar, e o mundo, aquele que eu conhecia e o que eu ainda estava aprendendo a enfrentar, permaneceu, esperando, como se soubesse que eu ainda iria escolher, mesmo que eu não soubesse qual seria a escolha certa. Agora, em meio ao peso do segredo que insiste em não me abandonar, eu sei apenas uma coisa com clareza suficiente para me manter em pé: o que eu verá, o que eu aprenderá e o preço que eu pagarei para manter a integridade de quem eu sou, não é mais algo que possa ser decidido sem ouvir a própria respiração, sem ouvir o batimento que não se cala. E a próxima passagem desta história, que eu ainda não sei como se desenrolará, começa exatamente aqui, com minha decisão de permanecer, de observar, de questionar e, acima de tudo, de não permitir que o que vi apague a pessoa que eu ainda busco ser, no meio de tudo que o amor e o segredo insistem em puxar para cada lado. Se eu serei capaz de atravessar esse corredor sem quebrar, é uma outra pergunta, e a resposta pode derrubar tudo ou, talvez, construir algo que eu ainda não tenho coragem de imaginar. Amanhã continuou carregando aquele peso invisível que parece avançar sem pressa, como se soubesse exatamente onde tocar para não quebrar nada que ainda não está pronto para se mostrar. O café ainda fumegava na xícara quando meu olho ficou preso à linha de uma caneta desenhada sem pressa no papel do caderno. Uma assinatura de dúvida que ainda não estava pronta para virar palavra. Eu repetia para mim mesma que aquela repetição poderia ser a minha forma mais segura de entender o que eu ainda temia admitir, de compreender onde terminava na minha curiosidade e começava o temor de perder o que restava de mim, caso o segredo se tornasse verdade de forma tão brutal que não coubesse mais no meu peito. Eu escrevi por horas, sem pressa, deixando que as frases se encaixassem como peças que, mesmo sem saber, eu precisava que dessem sentido a tudo. Registrei detalhes que pareciam banais à primeira vista. A cadência do relógio da cozinha, o som do filtro da chaleira, a sombra da persiana atravessando o piso com uma geometria que me lembrava que a casa ainda guardava segredos que não pertenciam a mim. Cada linha era uma tentativa de desenhar um mapa que me mostrasse como seguir sem espalhar o mundo inteiro sobre o assoalho de madeira. A dúvida era uma figura que crescia junto comigo, uma sombra que recebia formas à medida que eu achei coragem para encará-la. O que mais me deu peso foi o reconhecimento de que não era apenas about a possibilidade de culpa alheia, mas sobre a minha própria integridade. Eu poderia escolher ser aquela que opta por silenciar, por conservar a paz, ou a que escolhe falar, mesmo que a verdade doa como lâmina fria. A linha entre cuidado e crueldade não era mais uma linha reta, mas um espiral que se enrolava em minha mente, abrindo espaço para perguntas sem resposta. O que eu valorizava mais? A promessa de uma família intacta ou a verdade que poderia quebrar essa promessa para sempre?
E se, ao buscar respostas, eu derrubasse o que ainda me dá alicerce? A pergunta que me queimava por dentro era simples e, ao mesmo tempo, impossível. Quem eu serei depois que as palavras forem ditas, ou não ditas, quando a verdade finalmente bater à porta? Ao meio da tarde, o ruído típico da casa, o rangido do trinco da porta, o sussurro do aspirador no porão, o relógio que marcava cada minuto com uma insistência quase cruel, adquiriu um tom diferente. Parecia que a própria casa esperava por um movimento meu, um sinal de que eu não iria apenas observar, mas escolher. Foi então que o meu celular revelou uma mensagem de alguém que eu não esperava, o número do marido. Simples, direto, sem artifícios, perguntando onde eu estava e sugerindo que conversássemos ao chegar em casa. A normalidade da mensagem foi como uma faca de dois gumes. Por um lado, um convite à conversa. Por outro, um lembrete de que o silêncio tem um custo maior ainda do que a verdade. Eu senti o peso de cada palavra pairando sobre o meu coração, como se alguém tivesse exposto uma linha de água entre dois lados de um abismo. Não houve pressão externa suficiente para me forçar a agir de uma vez. A decisão não precisava ser tomada de imediato, pensei. A minha estratégia não era confrontar com raiva ou acusação, mas sondar, com delicadeza, as fronteiras do que eu poderia compreender sem destruir os laços que ainda abstinham meu mundo de ruína total. Então, decidi que, ao pôr o pé dentro da casa dele, eu buscaria não apenas respostas, mas a possibilidade de uma conversa honesta, sem barras de aço, sem cadeias de culpa, apenas perguntas que permitissem que cada um dissesse o que precisava confessar, ainda que falasse com medo do que o silêncio poderia revelar. Eu me propus ouvir mais do que falar, observar as reações com a paciência de quem sabe que a verdade se revela quando não se é apressado. Foi nesse acordo silencioso comigo mesma que o mundo da noite começou a se aproximar da casa da nora de maneira quase cruel, com seus passos longos e escuros, como quem vem para confirmar ou negar tudo o que já foi visto pela fresta da janela. Ouvi, antes de ver, o coração de alguém bater mais rápido do lado de fora, o que poderia significar que alguém entraria ou saía, que alguém saboreava o peso de uma decisão que precisava ser tomada. A campainha soou baixo e o som cortou o silêncio como uma lâmina fina que não se sabe onde termina. A porta não abriu de imediato, ficou esperando, como se cada pessoa presente ali soubesse que o momento de decisão tinha chegado para todos, não apenas para mim. E ali, no limiar entre o conforto da casa que me oferecia abrigo e o precipício da verdade que me aguardava, eu fiquei parada por um segundo que pareceu uma eternidade, respirando com a calma que ainda pude roubar de mim, preparando-me para o passo seguinte que, seja qual fosse, não seria mais possível recuar. O silêncio que caiu quando o campainha cessou parecia ter peso suficiente para esmagar o ar entre a minha pele e o mundo lá fora. Eu fiquei ali, na linha pequena entre a coragem de atravessar o limiar e o medo de descobrir que o chão sob meus pés não era firme como eu imaginei. O passo do meu próprio corpo ecoou como um retumbar suave na madeira, e por um instante tudo ao meu redor pareceu desacelerar para me conceder a chance de escolher sem pressa entre o que eu desejava saber e o que eu precisava manter intacto. A porta se abriu lenta e lá estava ele, o meu marido, com a expressão que sempre acreditei que significava apenas cansaço, mas que, naquele instante, parecia carregar o peso de uma decisão que poderia mudar o nosso lar para sempre. O ar entre nós ficou espesso, como se o ar tivesse virado água e nós dois fôssemos peixes tentando respirar sem engolir uma verdade amarga. O primeiro impulso foi de calcular cada palavra, medir cada sílaba, transformar o diálogo em uma equação capaz de não nos ferir. Mas logo, a resistência da minha garganta se quebrou, e as perguntas que tinham se amontoado por semanas despontaram sem pedir licença. Você sabe por que estou aqui? Minha voz saiu mais baixa do que eu gostaria, quase um sussurro que não pretendia, mas carregava o aço invisível do que eu já tinha testemunhado, ou acreditado testemunhar, através da fresta, naquela noite do vidro embaçado. Ele respirou fundo. Olhou ao redor como quem procura justificativas nos cantos da casa, nos objetos que antes eram apenas testemunhas da nossa rotina, para conversarmos, sem brigas,
Não estou fugindo de nada. A frase parecia um roteiro gasto, repetido demais em casamentos que se decepcionam com a verdade que resolve aparecer quando se acendem as luzes da sala. A nossa conversa desfilou pela casa como uma marcha lenta de suspeitas. O som do chão rangido sob o peso de uma dúvida. O ruído distante de uma geladeira que parecia manter um segredo mais alto do que o ventilador que girava na varanda. Perguntei sobre a presença da nora, sobre as visitas que ele mencionara em tom vago nos últimos dias, sobre as mensagens que surgiam no meu telefone sem que eu pedisse por elas. Ele negou com uma firmeza que não soava como negação, mas como uma tentativa de colocar um ponto final sobre algo que ainda pulsava sob a superfície da nossa convivência. Falou de negócios, de visitas que não tinham nada a ver com desfechos românticos, de confidências que, segundo ele, foram mal interpretadas por mim por causa do cansaço e da imaginação fértil que a insegurança cria quando não há confirmação. Em cada resposta dele, a casa parecia encolher um pouco mais, as paredes respirando com a mesma cadência do meu peito. Eu tentava dançar entre o que era real e o que meu corpo reconhecia como possível, como se a verdade pudesse ser dobrada sem se quebrar, como se a nossa relação pudesse continuar firme, mesmo que eu soubesse que alguns fios invisíveis haviam sido puxados para longe do lugar onde deveriam permanecer. O peso da dúvida, porém, ganhou novas dimensões quando ele mencionou, sem querer, o dia em que eu o encontrei do lado de fora da casa da nora, quando os vidros do carro ainda estavam embaçados, quando o ar parecia tremer com a possibilidade de que ali, naquele cenário, algo tivesse acontecido que eu ainda não ousava admitir. Foi então que a lembrança daquelas imagens, o carro dele na porta, o vidro embaçado, a presença que não consegui identificar com clareza, voltou com a intensidade de uma dobra de tempo. Não era apenas curiosidade, era a percepção de que toda a nossa história podia ter sido reescrita por uma verdade que eu ainda não aceitava caber dentro do meu peito. O meu corpo inteiro respondeu com uma eletricidade invisível. Os dedos tremiam, a mandíbula travou por um instante, e a voz, quando finalmente saiu, soou menos como voz e mais como o eco de uma pessoa que ainda não decidiu qual máscara usar diante de uma revelação. Se há algo para dizer, diga já, eu disse, tentando manter a linha firme, tentando não deixar que a lâmina da dúvida esfarele o que ainda sustenta o nosso mundo. Ele abriu a boca, fechou de novo, olhou para o chão como se ali pudesse encontrar as palavras perdidas que não ousava pronunciar. E foi nessa hesitação que o meu olhar foi puxando devagar para o que reentrou na minha memória como um filme sem trilha sonora. A sensação de estar observando alguém agir com uma intimidade que não deveria existir entre ele e outra pessoa que não era eu. Ao sair para tomar ar, a casa pareceu ficar mais escura, não por falta de luz, mas porque a luz que realmente importava, a que iluminaria as perguntas que eu temia fazer, também se escondia sob a sombra dos objetos. Eu segui o corredor, cada passo uma nota em uma melodia que não me pertencia mais. O carro dele permaneceu em minha mente como uma evidência suspensa, algo que eu ainda não havia decifrado o suficiente para permitir que fosse apenas um reflexo do passado. A ideia de que a verdade poderia exigir uma ruptura maior do que eu estava preparada para sustentar me perseguiu como uma sombra pesada que não sabe dizer quando acabou. Foi então que percebi que não bastaria a conversa para desfazer o que já tinha se entranhado entre nós. Precisava de tempo, de espaço, de uma distância que permitisse que a verdade respire e eu, com ela, pudesse escolher o que guardar e o que libertar. E, enquanto o peso do segredo continuava a pesar sobre meus ombros, uma decisão começou a formar-se como uma linha tênue entre a coragem de enfrentar esse fogo e a sabedoria de não jogar tudo no chão antes de entender quanto resta de calor para reerguer o que vale a pena. Eu não encontrei palavras para selar naquele instante. Encontrei, em vez disso, um novo caminho a ser trilhado, ainda que eu não soubesse para onde ele leva. No limiar entre o que eu sou e o que o mundo pode exigir que eu me torne, eu escolhi ouvir mais do que falar, observar mais do que reagir, e deixar que o próprio silêncio, novamente, ensinasse a linguagem que ninguém quer ouvir, mas que a verdade exige, sem pedir licença.
O passo seguinte seria claro apenas em sua sombra. Eu iria, de certo modo, atravessar a distância que separa a minha imagem daquela que o segredo tenta desenhar no meu rosto. Não para punir, não para culpar, mas para descobrir se no fim desta noite ainda há espaço para uma casa onde o amor consegue tolerar a dor, a dúvida, a distância entre o que foi prometido e o que o coração está disposto a aceitar. E se houver, eu serei capaz de escolher o que manter e o que libertar, sem permitir que o peso de uma verdade dita tarde demais quebre não apenas a nossa história, mas a pessoa que eu ainda tento entender dentro de mim. Foi nesse silêncio que a casa pareceu se tornar, de novo, um organismo vivo, respirando com a mesma cadência tortuosa de quem sabe que a verdade pode nascer só no momento em que se decide não evitar a dor. Eu permaneci parada no corredor, onde a sombra da cadeira ainda guarda o recuo exato do meu peso, onde o tapete, macio demais, parece ter absorvido o ruído dos meus passos, como quem guarda memórias de alguém que já não é bem-vindo. Cada detalhe tinha ganhado, naquele instante, um peso específico. A madeira do assoalho que rangia sob a respiração, o ar que entrava frio pela fresta da janela entreaberta, o brilho miúdo da lâmpada que se recusava a iluminar o que ainda não deveria ser visto. Eu não via a nora. Não havia nenhum sinal de que o segredo tivesse que ser revelado ali, naquele corredor que apenas acolhe proveniências de dor. Mesmo assim, o universo parecia ter afinado o ouvido para o meu silêncio. Cada objeto parecia conservar a distância entre o que já fora dito em voz baixa e o que ainda poderia ser dito sem que a casa entrasse em ruínas. E eu sentia, com uma insistência quase física, que o próximo passo não seria apenas uma pergunta direta, nem uma acusação clara, mas uma decodificação lenta de um mapa que se recusa a se revelar sem a luz certa, sem as palavras certas que ainda não me atrevi a pronunciar. Foi então que ele voltou para casa, ou melhor, que a casa o trouxe de volta para dentro de si, como se o mundo tivesse decidido que aquela porta precisa, de algum modo, registrar o retorno de uma história que não se resume a uma única noite de janelas embaçadas. O som de chaves na fechadura, o ranger da porta do saguão, o entra e sai de passos na escada, tudo foi suficiente para fazer o ar mudar de densidade. Ele apareceu na linha entre a sala de estar e o corredor, camisa manchada pelo cansaço, olhos que já carregavam uma patrulha de perguntas que não se diz, mas se sente sob a pele. Ele não tentou disfarçar o peso de seus dias. Pelo contrário, deixou que ele se manifestasse na forma de um silêncio que pesava mais do que qualquer resposta breve. Você voltou. A frase saiu sem muito alarde, como quem nota uma maré começar a subir sem entender por quê. A minha voz, quando respondeu, manteve o tom de quem mede cada sílaba para não ferir ninguém, para não incendiar aquilo que ainda não encontrara a coragem de apagar. Voltei para ouvir. Não era exatamente a verdade que eu procurava, mas era a verdade que eu poderia aceitar sem transformar tudo em cinzas. Ele inclinou-se, apoiou as mãos nas costas de uma cadeira e, por um instante, parecemos duas pessoas diferentes do que éramos quando chutamos a poeira da noite para encontrar uma saída. O silêncio entre nós cresceu, mas não com a violência de uma briga antiga. Cresceu como a lenta construção de uma ponte que não sabe se vai sobreviver ao peso da água. Vamos conversar? A voz dele, quando veio, parecia tentar ser suave, mas carregava o exato peso de quem sabe que uma conversa pode derrubar pilares que foram erguidos a partir de promessas. Agora ou amanhã? O meu corpo respondeu antes da minha boca. Não era hora de improvisar respostas rápidas. Não era hora de oferecer a mim mesma uma calma que não existia. Agora, com calma, sem frases que nos abrasem de vez. A frase foi lançada, não como punição, mas como um pedido de espaço, de que as palavras, para não ferirem, precisavam ser temos, pausas, um compasso que permitisse escutar mais do que se dizer. O que se seguiu foi uma dança lenta de perguntas discretas, de observações que não pretendiam apontar imediatamente o que não devia ser dito, mas que, por baixo dos gestos, revelavam uma intenção insistente. Entender o que cada um de nós ainda guardava de si mesmo, sem permitir que a verdade fosse um monstro que destroça tudo que toca. Houve nesses minutos uma insistência quase clínica de não apressar nada.
o relato das visitas, as explicações que pareciam procurar o denominador comum que pudesse fechar o arquivo sem quebrar nada que ainda pudesse ser reconstruído. Ele repetia, com a cadência que a ansiedade dá à fala, que tudo aquilo era, no fim, uma confusão de mal-entendidos. Eu, que havia aprendido a ler os silêncios melhor do que as palavras, tentava medir o peso de cada frase para que não se transbordasse, para que não caíssemos de cabeça em um abismo que já mostrava o contorno de uma verdade que eu temia reconhecer. Ao falar, ele acabou por mencionar, sem querer, o dia da fresta na janela, como se esse tivesse sido o núcleo do que toda aquela confusão tentava esconder. E com o choque de uma lembrança que não espera a hora correta para aparecer, eu me vi novamente naquele espaço, olhando pela fresta, esperando que o vidro me devolvesse uma resposta. A cena veio como um filme antigo que não quer terminar. O carro, o vidro embaçado, a distância entre o que eu sabia e o que a minha cabeça insistia em negar. Não houve, nesse instante, desenlace definitivo. Houve, sim, um acordo silencioso de que não era hora de arrancar tudo de uma só vez, de que não havia coragem suficiente para transformar o que já doía em uma explosão que poderia derrubar não apenas eles, mas a própria mulher que eu era. Saímos quase sem nos mover do lugar, cada um de nós com o peso de uma decisão que não se pode adiar para sempre. No caminho que levou aos quartos, o corredor, a sala, o sussurro de uma geladeira que parecia guardar segredos maiores do que qualquer palavra que pudesse ser dita, eu entendi que a distância entre o que eu sou agora e o que eu serei amanhã não seria medida apenas pelo que eu digo. Ela seria medida pelaquilo que eu permito que permaneça em silêncio, pelo espaço que eu concedo para que a verdade respire sem me sufocar. E no fim, o que ficou claro não foi a versão de culpados ou inocentes, mas a promessa de que, independentemente do que venha à tona, eu ainda poderia escolher manter a pessoa que sou, mesmo que a beleza de uma imagem perfeita tenha ruído para sempre. Quando a noite descia de novo sobre a cidade, eu fechei os olhos e deixei que o silêncio fizesse o seu trabalho de cardar as dúvidas, de alinhar as palavras que ainda não juntei, de preparar o terreno para o que virá. O que eu faria a seguir não estava escrito. Estava apenas insinuado na forma como o ar entrava pela janela entreaberta, na maneira como o peso de uma resposta desejada poderia ou não me derrubar. E ali, no interior da casa, que não era só minha, eu soube que o próximo passo não seria uma decisão pronta, mas sim uma disposição para continuar olhando, para continuar perguntando, para não permitir que o segredo me transforme em algo que eu não reconheço mais. O capítulo seguinte ficava apenas insinuado, esperando que eu escolhesse, no momento exato, onde colocar meu pé, na linha entre proteger o que resta ou libertar o que, por muito tempo, permaneceu escondido. E ainda assim, eu sabia. O que quer que venha, eu continuarei a escolher quem eu serei, mesmo que a escolha venha com o peso de uma verdade que ainda não tem rosto. Se houver coragem, o próximo passo se revelará. Se não houver, continuarei a caminhar, palavra por palavra, até que a dor explique o que o silêncio não revela. O silêncio que se seguiu à proposta de conversar ficou pendurado no ar como uma máscara que não quer despir o rosto, esperando que as palavras encontrem um caminho gentil entre o medo, a culpa e a curiosidade que não se cala. Eu observei cada ponto de luz na sala, cada respiração minha que parecia desafiar o tempo, cada sombra que insistia em confirmar que não éramos apenas duas pessoas diante de um segredo, mas dois mundos que não sabiam mais onde caber. Ele recostou-se na cadeira com a paciência de quem sabe que o peso de uma verdade não se empurra com pressa, e a distância entre a nossa história e o que ainda poderia estar entre nós tornou-se o mapa de uma travessia que não se revela de uma vez. Foi um erro de leitura minha. Ele começou, a voz contida, como se o simples ato de falar pudesse desestabilizar o que ainda não testamos com honestidade. Não houve nada além de visitas de trabalho, conversas que se estenderam por motivos banais, mal interpretados pela distância que a gente deu entre uma coisa e outra. Ele não olhou para mim de frente. Preferiu medir os contornos da parede, o brilho de um quadro antigo que não respondia ao peso daquele diálogo.
Eu ouvi cada palavra com a precisão de quem precisa coletar fragmentos para não se perder no vazio que ficaria se eu aceitasse o silêncio como único testemunho. Perguntei, sem atacar, sobre cada nome que aparecia na tela do celular dele nas últimas semanas, sobre cada café que ele disse ter tomado com alguém da empresa, sobre cada visita rápida que ele mencionara como se fosse apenas um detalhe sem importância. E, a cada resposta, o ambiente parecia encolher um pouco mais, como se as paredes soubessem onde a verdade machuca mais. Eu te juro que não houve nada além disso, ele repetiu, com uma insistência que não alcançava a minha plutônica necessidade de confirmação. Se eu tivesse algo a esconder, não estaria aqui, tentando explicar o que não precisa ser explicado para quem já viu demais. A frase cortou o ar com uma lâmina de leveza falsa, e por um instante, a sala pareceu respirar em uníssono com o meu coração, que martelava em meu peito o hammer de uma dor antiga, a dúvida que não se destrói com promessas, a memória de uma imagem que não se apaga com palavras de ordem, a lembrança de que o que começa com curiosidade pode terminar assinando um veredito que não admite retratação. Eu tentei sostener a linha do que era justo sem virar cúmplice de uma versão que me deixasse menos viva por dentro. Perguntei sobre a minha presença naquela casa naquela noite, sobre o que eu realmente vi pela fresta da porta, sobre o que ainda insistia em me seguir em cada ruído do corredor. Ele reconheceu que a minha indiscrição tinha sido o germen de uma tempestade que poderia ter desabado sobre nós sem pedir licença, se não fosse pela nossa determinação de não transformar o segredo no eco de todas as nossas certezas. Eu, por minha vez, segurei firme o fio de minha própria dúvida, não para cortá-lo, mas para ver onde ele nos levaria. Qual seria o segundo passo após a descoberta que não estava pronta para ser aceita? O que nos fez continuar foi o reconhecimento silencioso de que não existe uma única forma de dolorosamente ficar inteiro quando o chão treme sob os pés de quem confessa ou de quem esconde. Então, entre perguntas que não querem desaparecer e respostas que não chegam sem a pele arder, decidimos experimentar um intervalo. Não um afastamento definitivo, mas um espaço onde o que foi dito pudesse ir amadurecendo sem ser esmagado pela pressa de uma resolução pronta. Eu sugeri que cada um de nós escrevesse novamente, não para criar novas provas, mas para transformar o peso do silêncio em uma bússola que guiasse o que ainda resta de nossa convivência, sem que fosse preciso apagar a pessoa que ainda quero ser, mesmo diante da possibilidade de que essa pessoa esteja sendo testada pela verdade. Ao nos despedirmos da sala, saímos em silêncio para a varanda, onde o ar da noite entrava gelado, carregado de promessas não faladas. Eu respirei fundo, como quem puxa um fio que pode nos conduzir a uma ponte ou a um abismo, e olhei para o espaço onde a vida compartilhada costumava florescer em rotinas seguras. A cidade lá fora parecia continuar, indiferente aos dramas íntimos que nos consumiam, mas ali, naquela conversa contida, percebi que o caminho não era negar o que foi visto, nem exigir uma explicação que desfaz tudo de uma vez. O caminho era construir, peça a peça, um modo de coexistir com a possibilidade de traição, sem que essa possibilidade se torne o único centro da nossa história. No silêncio que se seguiu, ficou a decisão de não cristalizar o que ainda está em construção. Eu não prometi nada definitivo, não garanti que o véu se levantaria amanhã, mas assumi, com uma calma lenta, que a próxima noite poderia trazer respostas apenas na forma de atitudes, não de palavras. E, enquanto nos afastávamos do corredor para retornar aos quartos, senti que a narrativa ainda não tinha virado a página de uma vez só. Ela precisava de várias leituras, de várias pausas, de uma coragem que não se esgota com a primeira explosão, mas que persiste em escolher o que vale a pena manter, mesmo que o custo seja permanecer em uma linha onde o amor e o segredo continuam a coexistir, quase como dois lados de uma mesma moeda que não se decide a cair. Se haverá um desfecho claro, ainda não sei. O que sei é que, neste momento, continuar a perguntar é a forma mais digna de manter a pessoa que eu sou, enquanto o mundo, lá fora, ainda respira em sua própria trilha de dúvidas.